Marcos, encontraram? Marcos 11, 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de quê? De figos. Jesus teve o quê? Fome naquele momento. Aí o que aconteceu? Ele avistou, ele viu o quê? Uma figueira de longe. E viu o quê? As folhas. Jesus viu aquelas folhas e foi procurar um fruto nela, para se alimentar. Só que, quando ele chegou lá, tinha? Não. E o que aconteceu quando ele chegou diante dessa figueira e não encontrou fruto? No 14 diz: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Talvez você possa ouvir isso. Talvez você possa achar que Jesus agiu, vamos dizer, de má fé com aquela figueira. Porque talvez ali não tinha um fruto para ele se alimentar. Muitos talvez podem olhar como algo egoísta. Ah, porque não tinha um fruto, aquela figueira foi amaldiçoada. Talvez você olhe para a tua vida e vê, pô, minha vida não está dando frutos, mas é porque ainda não deu certo. E Deus vai me amaldiçoar por isso? Porque os frutos não apareceram? O problema não era ter fruto. O problema era ter folha. O problema não era porque não tinha fruto. O problema era porque tinha folha. As folhas são o quê? A aparência, meu irmão. Jesus se revoltou ali porque aquela figueira aparentemente era para estar dando frutos. E mesmo ainda que não era a época. Mas como assim, pastor? A Bíblia não está falando que era fora de tempo? Sim, era fora de tempo, mas tinha o quê? Folhas. A figueira, primeiro ela dá o fruto e depois dá o quê? Folhas. Então, se automaticamente tem folha, era porque ali deveria ter o quê? Fruto. Se ali tinha aparência, era porque tinha fruto. E o tal do crente hoje, ele vive de aparência para depois dar fruto. Primeiro os frutos têm que aparecer em você, para que depois a aparência de um crente, de um cristão apareça em primeiro lugar. Você está entendendo isso? Jesus não se revoltou porque ali não tinha fruto. Jesus se revoltou porque ela mostrava, aparentemente teria fruto. É igual o crente que senta na cadeirinha da igreja. É igual o crente que acha que vai na igreja, que toma santa ceiazinha, dá o dízimozinho, de aparência, meu irmão, ó, top. De aparência, pô, põe a Bíbliazinha debaixo do braço, vai para a igrejinha 2, 3 vezes por semana. Isso de aparência é perfeito. Mas de frutos não tem nada. Frutos não tem nada. E não é o que a maioria das pessoas vive hoje, a sua fé? Uma vida só de aparência. Jesus busca em nós não só aparência, ele busca uma essência em nós. E será se Jesus olhando para você, ele consegue ver a essência em você ou só a aparência? Quando Jesus te olha, ele vê o que em você? A aparência ou a tua essência? Porque de longe você pode mostrar que é alguma coisa. De longe você pode mostrar que você é crente. De longe, quem vê de longe pode até achar que você é cristão, que você é evangélico. Mas quando chega próximo, consegue ver que não é nada. Não é nada disso, é simplesmente aparência. Quem está entendendo isso?
Não venha caçar jeitinho de ter aparênciazinha de crente sem ter fruto, não. Porque o tanto de gente que você vê que parece crente, põe um ternozinho, põe uma gravatinha, põe roupinha de príncipe, né? Quanto de pessoas que tem a barbinha feita, cabelinho cortadinho, nossa, que crente impecável, mas não tem fruto nenhum. É um seco, um vazio, não serve para nada. Então, primeiro Jesus, ele quer encontrar, porque esse é o processo de uma figueira. Primeiro ela produz o fruto. E quando ela já está com fruto, ela apresenta o quê? As folhas. Então a aparência dela é um sinal que os frutos estão nela. Quem está entendendo isso? Então Jesus, ele se admirou porque ele viu, não é época de figo, mas aquela figueira está aparentando ter fruto nela. Vou lá, mesmo sendo fora de época. Então você não tem que procurar ter aparência fora de época, não. Você não tem que procurar querer se mostrar um crentezinho se tu não está dando fruto, meu irmão. Primeiro a tua aparência vai acontecer quando os frutos surgirem. Porque quantas vezes você já tentou procurar alguém, até mesmo os crentes, para te dar alguma ajuda, para te dar algum aconselhamento, alguma coisa. Você acha, fulano é de Deus, você vai conversar, a pessoa sabe nem o que fala, sabe nem o que diz. Quantas pessoas você vê aí que se dizem crente, evangélicos, pastores, bispos, apóstolos, você vai conversar com a pessoa, ela não tem essência nenhuma, não tem fruto nenhum para mostrar. E muitas das vezes esses frutos que tem são só frutos maus. A aparência é de algo bom, mas os frutos são maus, ou nem fruto tem. E Jesus, ele não quer saber de árvorezinha que dá fruto mal, e nem de árvorezinha que não dá frutos, que vive só de aparência. Jesus, ele quer encontrar um fruto bom, amém? Eu queria que você fosse um pouquinho para frente em Lucas 3, 9, é facinho, é só chegar para frente. Lucas 3, 9. Presta bastante atenção. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz o quê? Bom fruto. É o quê? Cortada e lançada ao fogo. O machado já está o quê? Está na raiz, meu irmão. Já está lá preparado. Não deu fruto bom? Puf, cai. Já era. Jesus destruiu aquela figueira, aquela árvore com a fé, com o que ele disse, porque ali não tinha fruto. Meu irmão, não ache que você vai ter uma vida cristã não dando bons frutos, não ache que você vai conseguir ter uma vida cristã não produzindo frutos e vivendo só de aparência. Não ache. Você vai ser cortado, meu irmão. Você vai ser cortado se não produzir bons frutos. Porque o machado já está na raiz, meu irmão. O machado já está posto. E o que tem acontecido na tua vida? Quando você mesmo olha para a sua vida, o que você consegue enxergar nela? Quando você olha para você como um crente, supostamente crente ou cristão, né? Quando você olha para você, o que você vê? Você se vê um crente só de aparência ou você consegue se ver como um crente que tem frutos? Será que quando você olha para a tua vida, você consegue só ver folha e fruto nenhum? O que você está vendo quando você olha para você, meu irmão? Nesses 6 meses que a gente está aí na metade, o que você olha para você? Não somente nesses 6 meses, eu falo que é porque do tempo que a gente chegou, se já houve alguma transformação na tua vida, mas talvez olha do passado, desde quando você se mostra aparentemente um crente, você é só um crente que mostra folha ou é um crente que aparece frutos da tua vida? Qual tipo de pessoa você tem sido? Qual tipo de pessoa você é? Que árvore você é? Que frutos têm saído de você? Frutos bons ou frutos ruins?
Porque a árvore que não produz frutos bons, o que vai acontecer com ela? Vai ser cortada e lançada no fogo. E esse fogo você muito provavelmente sabe onde que... Você já deve supor onde vai ser esse fogo que tu vai ser lançado, né? Se não produzir bons frutos. Talvez você olha, mas Jesus amaldiçoou a figueira porque ali não havia fruto. Meu irmão, se Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ele teve fome, quis encontrar algo, porque ela aparentava que era para ter alguma coisa e não tinha nada, o que será de você? Se ele quer? Porque a Bíblia fala da videira verdadeira, não fala? Não fala da videira? Ele é a videira e vós sois os ramos. Então, meu irmão, se Jesus é a videira e se você está nele, tem que acontecer o quê? Você tem que produzir. Se você está nele, tu tem que produzir querendo ou não. Porque quem está nele produz, quem não está é lançado fora da mesma forma. O machado está aí, meu irmão. Tu não tem que ser o que só aparenta, tu tem que produzir. Porque hoje a pessoa acha que ser crente é sentar numa cadeira de igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço. Hoje a pessoa acha que ser crente é postar um storyzinho na internet, é postar um statusinhos na internet. Porcaria nenhuma, rapaz. Isso não é nada. Você vê pessoas postando um monte de coisa e não sei o quê. Nossa, aparência, parece que é um anjo do Senhor. É o capeta. Não produz nada, só vive de aparência. Só vive de aparência. E qual tipo de crente você é? Só o que vive de aparência? Ou é o crente que produz fruto? Porque o que produz fruto não precisa querer se aparecer, porque vai ser natural. Quem está entendendo? Vai ser natural. Aquele que produz o fruto, as folhas vão aparecer naturalmente, porque esse é o processo da figueira. Esse é o processo. É natural, produziu frutos, ela vai se mostrar aparente. Mas aquela que talvez só mostra folhas e quando se aproxima não vê fruto algum, essa é amaldiçoada. Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ou seja, nunca mais sairia coisa boa dela, porque ela quis viver de aparência. Ela mostrou algo que ela não era. Então fica muito ligado na tua vida espiritual quando você quer se mostrar algo que você não é. Seja íntegro, seja reto, seja aquilo, dê os frutos daquilo que você é. Você está entendendo um pouco disso, igreja? Meu irmão, presta muita atenção, não tente viver de aparência. Porque o mundo pode não conseguir enxergar isso. O mundo talvez só vai conseguir enxergar isso quando se aproximar de você. Porque até mesmo Jesus só viu que aquilo era só aparência quando ele se aproximou e chegou lá. Não tente ser só de aparência, porque em algum momento alguém vai chegar em você e vai ver que você não é nada. E aquilo que você aparentava ser, vai ver o quanto você foi desmascarado de um cristão falso que não serve para nada, só de aparência. Mas quando você naturalmente produzir os teus frutos, as pessoas vão o quê? Se aproximar e vão ver que realmente tem algo ali. Continuando diz, lá em 20, nós vamos no 20 agora. Pula só ir para o outro ladinho da página aí, Marcos 11, aí você vai lá no versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. O que aconteceu com a figueira? Secou desde a raiz. O que sustenta algo de pé? O que sustenta uma árvore de pé? É a raiz. Não pense que você querendo ser um crente de aparência, tu vai conseguir se manter de pé, não. Tu vai secar até a raiz. Vai secar. Tua vida vai acabar. Ninguém nunca mais vai conseguir receber um fruto de você. Isso é tão sério que as pessoas talvez não se dão conta. É tão sério que as pessoas acham que uma vida de aparência é tudo para ela. Não, tu vai secar. Desde a raiz. E nunca mais vai ter força para parar em pé.
nunca mais vai conseguir absorver água, nunca mais vai conseguir absorver algo bom, os nutrientes. Porque primeiro Jesus quer te abastecer para que você produza frutos e na sequência as folhas apareçam. Mas se você não entender isso, tu vai secar. E é por isso que você ouve tantas pessoas dizendo: mas eu não vejo a minha vida mudar, eu não vejo a minha história ser transformada, eu não vejo as coisas acontecer, eu não vejo a minha vida florescer, eu não vejo as folhas. Meu irmão, talvez você pode não estar vendo as folhas ainda, mas se você está tendo frutos, é isso que muda a tua história. Porque automaticamente ali na frente as folhas vão aparecer. Talvez você olhe para a tua vida: estou sendo desonrado, estou sendo injustiçado. Não, mas tu está produzindo frutos. O que está acontecendo na tua vida é porque está saindo frutos bons de você, ou as coisas que estão acontecendo na tua vida é porque está saindo frutos maus? Se a tua vida está frutificando, frutos bons, frutos de justiça, e mesmo que você olhe e não vê a sua árvore adornada com folhas, mas você sabe que você está sendo livre do machado que está posto à raiz. Porque se você estiver só produzindo folhas ou frutos maus, tu vai ser cortado. Quem está entendendo? Então não se apoie naquilo que você vê da sua árvore. Não se apoie se você está com a vida adornada, cheia de folhas. Porque uma vida só cheia de folhas não quer dizer que você está agradando a Jesus. O que mostra que você agrada a Jesus é quando a sua vida está cheia de frutos. Porque a aparência para Jesus não é importante. O que é importante para Jesus são a essência que há dentro de você. É isso que é importante para Jesus. A essência que está dentro de você. Porque produzir folhas você pode, aparência. Mas produzir frutos não é qualquer um. Produzir folhas, aparência, qualquer um se veste. Mas produzir frutos não é. Qualquer um pode colocar um terno, uma gravata, uma camisetinha. Qualquer um pode pôr um sapato. É ou não é? E isso mostra que é crente? Eu posso colocar uma camiseta do Corinthians, um short do Corinthians, uma chuteira da Nike, uma meia do Corinthians, mandar colocar meu nome escrito Reiter e colocar um número nela? Posso, não posso? A qualquer momento. Ainda chega a semana que vem ainda. Faz, já vem, como é que fala? Personalizado, Reiter. Lá atrás, número 10, camisa 10, chuteirona, pá. Isso me faz eu de um jogador? Perna de pau lascado, rapaz. Isso não me faz um jogador. A aparência pode o quê? Pode ser, mas é? Pode parecer? Pode, mas é? Não. É assim que hoje a crentaiada vive. Se finge, se faz. Aí eu vou, me apresento, me ponho lá no jogo. Estou lascado, quebra até minhas pernas. Não aguenta correr 2 minutos. Tá? Pede para sair, porque não aguenta, não tem preparo. A aparência pode ser de um jogador, mas o preparo não é de jogador. A sua aparência pode ser de crente, mas talvez você pode não ser crente, porque o que mostra que você é um crente é quando tem frutos. Assim como o jogador, o que mostra que o cara é um jogador é quando ele dá frutos, quando ele corre, quando ele se empenha, quando ele consegue superar até mesmo as suas limitações. Você está entendendo isso, igreja? O que você tem sido na tua vida, meu irmão? Fica ligado, senão tu vai secar. E na hora que tu secar, não tem mais volta. Secou a raiz, acabou. Secou a raiz, já era. Não adianta mais o quê? Podar, porque secou a raiz. Tem galhos que não dá, tem galhos que quando não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. É ou não é? Mas um galho que está produzindo, ele é o quê? Podado para produzir ainda mais. Seja alguém que é até mesmo podado. Agora imagine, existe uma dor de ser cortado. Existe ou não existe? Existe dor quando existe poda? Existe também. Então existem momentos na nossa vida que a gente tem que escolher qual das dores nós vamos suportar. A dor de ser cortado e lançado ao fogo do inferno,
ou uma dor, muitas das vezes, que você vai sofrer para ser podado e também produzir ainda mais frutos. Vai existir dores, vai existir angústias, mas não é por causa disso ou daquilo, é porque Deus está te limpando para que você possa produzir mais. E se eu e você não conseguir entender isso, que existem processos, meu irmão, ou você sente a dor de ser cortado e lançado fora, ou você sente a dor de ser podado para produzir ainda mais. É muito profundo esses negócios, né? Talvez a pessoa leia isso e acha, pô, mas por que Jesus fez isso? É o que vai acontecer com você, se você achar que é um crentezinho de aparência, meu irmão. Ou você vai ser o que vai ser cortado e lançado no fogo, ou você vai ser o que vai ser secar até a raiz, ou você vai ser o que vai ser podado e produzir mais frutos. A aparência nunca vai ser o principal. Tanto é que na palavra diz, né, que ele não olha o exterior, ele preocupa mais com o interior. Ele não olha como um homem olha. Ele olha o quê? O interior. E o que faz produzir frutos na tua vida é o exterior ou o interior? É o interior. É o que vem da videira, é o que vem do tronco, é o que a raiz consegue puxar. Quais são as águas que as suas raízes têm buscado? Quem lembra que a gente pregou esses dias que as raízes se estendem até o ribeiro? Quem lembra disso? A árvore plantada junto ao rio, as raízes dela, ela procura essa água para sempre dar o quê? Tendo vida, sempre produzindo frutos. E pode chegar a sequidão que ela não vai parar de produzir. É essa a diferença. É essa a diferença. Porque tem gente que acha normal parar de produzir frutos. Não é não. O normal é estar sempre produzindo e também sentindo dores da poda, para poder crescer e produzir ainda mais. É melhor tu sentir as dores da poda e continuar produzindo frutos, ao invés de sentir a dor do machado ao tronco, te jogando para baixo e te levando para o fogo. Ou imagina Jesus olhar para você, tu só parece um crente, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E depois as pessoas olhar e ver pessoas secando. Imagina Jesus olhando para você e ver você só um crente de aparência e tu secar. Tu quer ser esse crente que vai secar até a raiz? Porque só quer aparecer que é? Ou quando Jesus se aproximar de você, ele vai conseguir ver frutos em você? Então, no 21, então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhe disse, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Assim será com ele. Crendo, pedindo e não duvidando no coração, mas crê que se fará como diz, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Será. Jesus creu no coração que ninguém ia comer mais daquele fruto, daquela árvore. Ele creu e secou. Para você ver a fé. O que a fé faz. E se você, quando olhar para o teu problema e determinar que isso seque também, e não duvidar no teu coração, você pode destruir esse mal. Qual área da tua vida não está dando frutos? Aonde você correu para buscar um fruto e ali só aparecia ter, amaldiçoa esse mal, meu irmão. Porque o que o mundo, as pessoas são iludidas, são com falsas promessas, ilusão. Esse mundo hoje é uma ilusão, para todo lado. Quantas pessoas olham para um homem lá, nossa, que bonitão, deve ser um amor, ele pode parecer um amor, mas depois na hora que chega em casa, desce o cacete na mulher, bate, é ou não é?
que talvez quando você descobre e vê a notícia aí, nossa, mas eu nunca imaginei isso dessa pessoa. Por quê? Porque só viu a aparência, não conheceu o coração. Quantas pessoas, quantos filhos, com os amigos, os colegas, é um amor, tá junto, ajuda, tá próximo, mas dentro de casa é um inferno. É um inferno. Mas para os amigos, olham, parece, nossa, mas que cara bom. Até os outros pais olham para a criança e falam, nossa, que criança boazinha. Mas dentro de casa é um inferno, é um capetinha. Que dá trabalho, já está usando droga, talvez dentro de casa, dando dor de cabeça, mas quem olha por fora talvez acha que é um santo. Então a aparência, muitas das vezes, o que vai te fazer? Vai te fazer sofrer. Quando você corre atrás de aparência, tu vai sofrer. Porque Jesus viu de longe aquela figueira, não é o que diz a palavra? No 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver ela. De longe. Imagina o quanto ele caminhou querendo buscar algo bom e não tinha nada. Foi um inferno mesmo, então seca! Oxi, fui atrás, fui de longe buscar isso para comer um negocinho e não tinha nada. Amaldiçoou. E talvez tu tenha caminhado tanto atrás de coisas que você vai pela aparência, ao invés de ir pela essência. Então se você busca algo e algum dia tu chegou pela aparência, e aquilo, meu irmão, não foi o que você achou, amaldiçoa, tira isso da tua vida, para que ninguém mais se engane. Porque assim como Jesus foi enganado pelaquela figueira, poderia enganar muitos. Quantos que talvez morrendo de fome estavam tentando lá? Talvez Jesus não foi nem o primeiro que foi nela procurar um fruto. Talvez não foi nem o primeiro, mas quando Jesus viu que aquilo não dava fruto, porcaria nenhuma, só era aparência, seca. Então que seja assim na nossa vida. Que todo mal, que toda aparência possa secar e que toda a essência do que é bom possa estar na nossa vida. Amém, igreja? Quem entendeu essa mensagem? Então pode glorificar bem forte o nome de Jesus.